Olá, tudo bem? Então, nós vamos começar agora a nossa palestra, onde eu quero ajudar, através desse tema, a despertar a magia que há em você. Primeiramente, eu quero dizer para você que eu preparei esse assunto para você com muito carinho, com muito amor, porque eu acredito na magia do ser humano. Eu acredito na sua magia, eu acredito que, independente da situação que você esteja passando hoje, você é um ser mágico. É possível que as dificuldades da vida tenham feito com que você acreditasse o contrário. É possível que os problemas e os desafios que você passou, ou talvez até ainda esteja passando na vida, tenham feito você desanimar em alguns momentos e se desconectar da magia que há em você, da essência maravilhosa que há em você, da luz divina que brilha ainda dentro de você, mesmo que você não esteja conseguindo ver. Então, presta atenção nesse assunto, porque eu tenho certeza, eu pedi a Deus, eu peço a Deus que toque a sua vida durante esta palestra, para que não seja apenas mais um assunto que você vai ouvir, não seja apenas mais um tema que você vai estudar, mas que seja algo que fale diretamente no seu coração. Eu quero confessar para você, eu quero confidenciar para você uma crença que eu tenho. Eu acredito que tudo nesse universo é energia e vibração. Som é energia e vibração, as imagens que a gente vê são energia e vibração, e esse é um conceito até que hoje é comprovado pela mecânica quântica. Então, partindo desse princípio, eu gostaria que você encarasse o que eu estou falando aqui para você como, como magia, como informação, como energia, como luz e vibração. Então, à medida que eu falo essas palavras para você, eu quero que você as absorva num nível muito profundo, não apenas com seus ouvidos, não apenas vendo a minha imagem com seus olhos, mas as palavras que eu estou falando do meu coração, da minha essência para você, e eu quero que você sinta essas minhas palavras tocando dentro de você, tocando o seu coração e fazendo a diferença na sua vida, tá ok? Então, receba essa minha palestra com todo o meu amor, receba com a mente e com o coração aberto. Se em algum momento você se sentir desconfortável com algum assunto ou algum conceito que eu colocar, por favor, apenas abra mão, deixa passar, não fique preso a um assunto, a uma palavra ou algum errinho de português que pode acontecer no meio de uma palestra. Sim, que eu não vou ficar aqui parando e corrigindo o tempo todo, senão vai demorar muito, vai ficar maçante, como uma tosse dessa, por exemplo. Mas eu peço que você fique atenta à vibração desse tema. O tema tem uma vibração em si, e é uma vibração que está em harmonia com a sua essência, e é por isso que você pode sentir, tá ok? Então, abra seu coração agora. Eu quero dizer para você que quando nós nascemos nesse mundo, nós precisamos aprender sobre as limitações do plano físico, e talvez é por isso que você tem enfrentado limitações em várias áreas da sua vida. Sabe por quê? Quando você nasce aqui nesse mundo, você nasceu um bebezinho lindo, assim como eu, assim como todas as crianças do mundo. Quando nós olhamos para uma criancinha, o que que nós vemos? Nós vemos luz, nós vemos paz, nós vemos algo de mágico, algo tão mágico que nós nem temos nem palavras para poder explicar. É porque essa criancinha, ela vem, a impressão que eu tenho, e talvez você também tenha, é que essa criancinha está vindo de um outro plano. Ela está vindo de uma dimensão maior. E daí ela confinada dentro desse corpinho, para ela começar a viver uma experiência aqui dentro deste planeta, uma experiência dentro desse plano físico. E uma das principais funções dos pais é ensinar para as crianças as limitações que elas vão ter nesse mundo, o que é natural, não é uma maldade dos pais, eles precisam fazer isso para que as crianças aprendam como que funcionam as regras do plano físico, para que elas possam se adequar, para que elas possam aprender a se alimentar, para que elas possam caminhar por aí sem colocar o seu corpo, que é o seu veículo de transporte dentro deste plano, para que elas não coloquem o seu corpo em risco. Então é totalmente natural. Agora entenda que a limitação não é um instinto natural, é algo que precisa ser aprendido. Você teve que aprender as suas limitações. Agora, sabe o que aconteceu?
é que para experimentar esse plano físico, nós precisamos aprender limitações em várias áreas. Mas sabe o que aconteceu? A sua mente, num determinado ponto, começou a acreditar que essas limitações eram realmente a verdade. E você começou a acreditar que você era um ser limitado, não apenas de um aspecto físico, mas também no aspecto mental, no aspecto espiritual, no aspecto interior. Então, num determinado momento, por causa das limitações que você teve que aprender para viver nesse plano, você também começou a aprender limitações. Você começou a estender essas limitações para áreas, para suas áreas, para o seu sucesso profissional como pessoa. Você começou a limitar a sua própria felicidade. Você começou a limitar as suas possibilidades dentro de um universo de possibilidades infinitas. Você começou a se comparar com outras pessoas do seu convívio, onde você identificava, encontrava limitações. Se os seus pais tinham determinadas limitações, você começou a associar todas essas limitações. Então você aprendeu grandes limitações na sua vida, assim como eu, em várias áreas, não apenas no aspecto físico, não apenas as limitações que nós de fato precisávamos, que eram genuínas, limitações que nós precisamos entender do plano da matéria. Nós fizemos muito mais, colocamos essas limitações em outras áreas de sua vida, começamos a levar as limitações muito a sério. E começamos a olhar para esse plano da matéria, que na verdade é um plano ilusório, como nós vamos ver ainda aqui no decorrer dessa palestra, e nós começamos a acreditar que a ilusão da matéria era verdade. E é somente por causa disso que nós podemos levar as nossas limitações para um outro nível. Você começou a se apegar num determinado momento, começamos a acreditar, por exemplo, que o nosso nome é realmente quem nós somos. Você se olha no espelho e diz: essa imagem no espelho sou eu. Então, se você não está com o peso que você gostaria de estar, você se olha no espelho e pensa: puxa, como eu sou feio. Esse conceito de eu, ele transcende muito a sua matéria. O eu, ele transcende o plano das limitações. Porém, você associou o seu conceito de eu com as limitações, com a imagem que você vê no espelho, com a sua conta bancária, com o tipo de carro que você dirige, até com o tipo de namorado ou namorada que você tem, com o tipo de casa que você mora. E não apenas isso, às vezes nós começamos também a julgar as pessoas por causa desses conceitos ilusórios. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é quebrar este paradigma da matéria, porque esse paradigma das limitações é algo que realmente nos afasta da nossa essência e nos leva cada vez mais para baixo, nos fazendo viver cada vez mais infelizes. Então, o primeiro passo é identificarmos isso, e o segundo passo é quebrarmos o paradigma da matéria. Agora, talvez você esteja se perguntando assim: mas Leno, é possível quebrar o paradigma da matéria? Será que é possível vivermos além das limitações impostas por nós, por este plano terreno, por este plano físico? E eu quero dizer para você que sim. Aliás, já passaram por esse mundo várias pessoas. E neste exato momento existem várias pessoas nesse mundo que quebram o paradigma da matéria. E quando eu falo de quebrar o paradigma da matéria, eu estou falando de pessoas que vieram a este mundo, pessoas que realmente quebraram, transcenderam as leis da física por estarem tão conectados com uma realidade maior que até o plano físico obedecia às suas intenções. Pessoas, por exemplo, como Jesus, que passaram por aqui, que andaram sobre as águas, né? Que multiplicou pães, que transformou água em vinho, que curou, que ressuscitou pessoas dos mortos, né? E ainda ele falou assim, antes de deixar esse planeta, ele falou assim: não se impressionem com tudo que eu fiz, porque se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, vocês também podem dizer a essa montanha: sai daqui e vai para lá, e ela vai te obedecer. Então essas pessoas foram verdadeiros avatares, foram pessoas que vieram aqui com uma mensagem de despertamento para a humanidade, uma mensagem que dura por todas as épocas. Jesus mesmo passou há mais de 2000 anos atrás e deixou essa mensagem para nós que é repetida. É claro, foi muito mal compreendida pelas religiões, foi muito mal aplicada por pessoas
mal intencionadas, porém a mensagem está aí. Se vocês acreditarem, assim como um grão de mostarda, vocês também vão poder fazer obras maiores do que estas. E eu quero dizer para você que a minha proposta aqui nesta palestra não é que você saia quebrando as leis da física, mas que você aprenda que você tem o poder dentro de você, que você tem também, assim como Jesus, assim como Buda, assim como outros grandes homens que passaram por esse mundo, eles sempre nos mostraram que o reino de Deus está dentro de nós. E para nós podermos vencer as nossas limitações, primeiramente nós precisamos começar a ver o mundo como eles viam. E eu tenho certeza que eles viam o mundo não apenas como limitações da matéria, eles aprenderam a ver o mundo de uma forma diferente. Eles aprenderam a ver o mundo como hoje a física quântica está começando a comprovar, como os sábios antigos da Índia, da China, de civilizações antigas já nos deixaram escritos, que tudo isso aqui é um grande mar de partículas, são energia, é energia vibrando, tanto o nosso corpo quanto aquilo que nós percebemos fisicamente. Na verdade, se nós colocarmos sob um microscópio poderosíssimo, o que nós iríamos ver? Nós iríamos ver lá dentro apenas um grande oceano de energia, de informação. Somos energia vibrando dentro de energia. Assim como uma gotinha d'água é feita de H2O, assim como também o oceano é feito de H2O, tanto a gotinha quanto o oceano são feitos da mesma essência. E é isso que esses grandes mestres vieram aqui para nos ensinar, para que nós pudéssemos quebrar o paradigma da matéria, para que nós pudéssemos entender que o mundo é muito mais do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós percebemos, do que aquilo que nós sentimos, de que você é muito mais do que tudo isso, de que você é energia, é vibração, e de que a sua intenção, de que o seu pensamento também é energia e vibração. E daí você está começando a me entender que se o seu pensamento é energia e vibração, dentro deste mar de energia e vibração, então o seu pensamento, as suas intenções, as sensações que você tem estão influenciando a sua realidade dia após dia. Então este assunto de física quântica é um assunto que ele dá tema para muitas palestras, e não é o objetivo dessa palestra aqui de se aprofundar nessas questões, mas eu gostaria que você acessasse o link que foi mencionado no início, na introdução da palestra aqui, para você baixar recursos extras que eu deixei disponível para você, com sugestão de leituras, de vídeos para você assistir, tudo para que você possa se aprofundar mais nesse assunto, ok? Então, acesse o link que eu mencionei, e talvez que está aparecendo aí na tela para você agora, acesse esse link e baixe os recursos extras que estão disponíveis para você. Eu quero que você olhe à sua volta agora e perceba como a magia em todo lugar. E quando nós falamos de metafísica, nós falamos de magia. Quando eu falo da sua essência, eu estou falando de magia. Nós falamos das possibilidades infinitas. Não nos interessa mais saber sobre aquilo que é impossível. Não nos interessa, nesse momento, focarmos mais nas limitações, uma vez que o que nós estamos buscando, na verdade, é a essência, a verdadeira essência divina, é a vibração em harmonia com a verdade. Então eu quero lembrar você que o mundo em que nós vivemos, o mundo em que você vive, é um mundo essencialmente mágico. Existe magia em todo lugar. Pode ser que num determinado momento você se desconectou desse aspecto da realidade, mas esse aspecto da realidade continua existindo em paralelo com seus problemas e com as suas dificuldades, que você só vive repetindo por estar colocando o foco da sua atenção neles. Mas eu quero despertar você agora para uma realidade maior, que existe nesse planeta, que existe neste universo, e você vai poder perceber que esse planeta não é só problema, que esse planeta não é só doença, e que a sua vida não precisa ser só dificuldade. Você pode se conectar aos aspectos positivos do universo e fazer
uma grande diferença. Então eu quero que você comece pensando, por exemplo, nesse momento, na magia que é os movimentos do seu corpo. Agora você deve estar dizendo assim, peraí, Leno, você deve estar ficando louco. O que tem de mágico em eu mexer o meu braço? E eu quero mostrar para você que existe algo de muito mágico em você mexer seu braço, em você poder fechar e abrir a sua mão, assim como eu estou fazendo. Você já se deu conta que os seus músculos estão se mexendo, os nervos recebem um sinal do seu cérebro, um sinal eletromagnético, um sinal elétrico, que passa e faz com que os músculos dos seus dedos se contraiam e você tenha o movimento com a precisão que você precisa para pegar as coisas e andar e caminhar e apontar e fazer tudo o que você quiser com a sua mão, com seus braços, com suas pernas. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Você pensa assim, Leno, isso é muito lógico e a ciência já sabe que são sinais que passam pelos nervos e a minha mão obedece. Agora eu quero que você pense de onde surgiu o sinal que fez o seu braço se mexer. O sinal que fez a sua mão se mexer, o seu braço se mexer, é um sinal que surgiu a partir da sua intenção. Então preste atenção nisso. É uma coisa tão simples, mas que nos passa despercebido várias vezes. Na maioria das vezes nós nem paramos para analisar a magia que há num gesto tão simples que é abrir e fechar a mão. Mas você já se deu conta que a sua mão só abre e fecha, que um sinal elétrico só é gerado no seu cérebro porque existe um eu por trás, um eu que não está dentro do seu cérebro, um eu que é capaz de observar a sua existência nesse planeta. E esse eu decide, eu quero mexer minha mão. E quando você dá a intenção, então você não precisa nem questionar. A mão simplesmente fecha e abre. Mas tem uma consciência por trás decidindo. Quando você tira essa consciência, o corpo não faz mais nada. Ele não se mexe. A química não funciona mais. A eletricidade do seu corpo não funciona mais. Então o fato de você mexer a sua mão começou com o fato de você querer mexer a sua mão. E por que isso é interessante, Leandro? Por que é interessante eu saber que a minha intenção fez eu mexer minha mão? Porque tudo nesse universo é energia. Tudo nesse universo é vibração. Então a mesma intenção que faz você movimentar o seu corpo, que faz você abrir e fechar sua mão, que faz você movimentar o seu braço, essa mesma intenção é a mesma intenção que você pode usar para movimentar a sua vida. É a mesma intenção que você pode usar para fazer a sua vida sair do ponto A e chegar no ponto B. É a mesma intenção que faz o seu braço mexer. É a mesma intenção que você pode ampliar e aplicar em outras áreas da sua vida. Porque existe uma força criativa no universo à sua disposição. Existe uma força que responde aos padrões do seu pensamento. E o seu corpo, como está muito próximo da sua essência, do seu eu, o relacionamento que você tem com o seu corpo é muito próximo. Então, quando você joga as intenções para o seu corpo, ele obedece imediatamente. Porém, com um pouquinho de treino, com um pouquinho de percepção, com um pouquinho de expansão de consciência, você vai poder começar, e talvez você já até esteja experimentando isso em sua vida, em algumas áreas, você vai poder começar a colocar essa intenção na sua vida como um todo e movimentar também a sua vida na direção que você quer, da mesma forma que você movimenta o seu braço na direção que você quer. O que acontece é que a maioria das pessoas está usando esta força criativa, está movimentando esse poder criativo na sua vida através de pensamentos negativos. Então as pessoas começam a focar na mentira do plano físico. Começam a acreditar, por exemplo, que há pobreza e que porque meus pais eram pobres, eu também vou ser pobre, porque meus pais tinham determinadas limitações, eu também vou ter, né? E daí você começa a repetir esses padrões com a sua intenção.
A sua intenção que faz o seu corpo mexer, você está apenas repetindo padrões e fazendo a força do universo, fazendo a força criativa se mexer na direção daquilo que você acredita que seja o possível na sua vida. Na física quântica, nós chamamos isso de colapso da função de onda. Você está colapsando uma realidade através das suas intenções. Nós estamos sempre colapsando a realidade através das nossas intenções, porém, você vem fazendo isso talvez de forma inconsciente, não se dando conta do poder que os seus pensamentos têm, não se dando conta do poder que uma crença pode ter. E daí você começa a conduzir a sua vida numa determinada direção que na verdade você não quer, mas você acredita que não tem escolhas, né? Então pense nisso. A maioria das pessoas consegue ver apenas a pobreza no mundo. E talvez até você esteja perguntando, mas espera aí, Leno, realmente há muita pobreza no mundo. E eu quero dizer para você o seguinte, é verdade, há pobreza no mundo, há doença no mundo, mas eu quero dizer para você que isso aí não é o padrão natural do mundo. Pobreza e doença que há no mundo foram situações, circunstâncias criadas justamente por essa intenção negativa da raça humana durante várias épocas, durante vários séculos. Nós acabamos criando um mundo onde há pobreza e onde há doença. Mas mesmo assim, o padrão de doença e o padrão de pobreza não é o que predomina no mundo. Ah, Leno, isso não é verdade, não pode ser assim. Eu quero dizer para você o seguinte: hoje existem mais pessoas dentro dos hospitais ou fora dos hospitais? Com certeza você vai poder me dizer que tem muito mais pessoas fora dos hospitais, porque não haveria hospitais suficiente para comportar todas as pessoas se todas as pessoas precisassem, estivessem doentes para estar no hospital. Então isso prova que há mais saúde no mundo do que doença. E você olha para o próprio corpo seu, talvez você tenha alguma enfermidade, talvez você esteja com uma gripe, ou talvez você até tenha uma doença mais séria. Porém, pense no seguinte: existem mais células saudáveis ou doentes no seu corpo? Com toda sinceridade, você vai poder me dizer, ainda que eu esteja com uma determinada doença, existem mais células saudáveis no meu corpo do que doente, porque a saúde é o padrão e a verdade ainda predomina. Então nós temos a escolha de focar nas células doentes ou nas células saudáveis. E eu quero dizer para você que existe um poder mágico nisso aí. Eu já me curei de muitas enfermidades, de muitas gripes, de muitas mazelas, apenas por mudar o foco da minha atenção. Quando eu percebo que eu estou ficando gripado ou ficando debilitado, eu simplesmente vou meditar e eu foco na energia das células saudáveis do meu corpo. E está aí um exercício para você fazer mais tarde. Foque nas células saudáveis do seu corpo. Imagine a luz dessas células se expandindo. Imagine a energia dessa célula viajando pelo seu corpo, tocando todas as outras células que estão precisando de um toque de saúde. E você vai ativar a frequência da saúde em você. Não é fantástico isso aí? Agora, e em relação à pobreza, em relação à abundância, eu quero dizer para você que existe mais abundância no mundo do que pobreza. Jesus certa vez falou para os discípulos, eles estavam preocupados com comida, se ia faltar, se iam ter o que vestir, e Jesus falou assim, olha, ao invés de vocês andarem preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir, para de focar nisso e foca nos pássaros, olha para os pássaros e se deem conta de como eles não plantam e nem colhem, eles não se preocupam, no entanto, nunca falta nada para eles. Então Jesus estava chamando a atenção aí para um padrão de abundância que havia nos pássaros, na natureza. Então Jesus estava dizendo, foque nesse padrão vibrátil, porque é um padrão vibrátil, foque nesse padrão vibrátil e você vai poder ampliar o padrão da abundância em você, porque a energia mais forte no universo é da abundância e não da pobreza, né? Eu sempre me impressiono também com o padrão do reino vegetal. Nós pegamos uma sementinha, nós jogamos no chão. Uma laranjeira, por exemplo, atrás da minha empresa tem uma laranjeira muito linda e eu fico sempre impressionado quantos frutos ela dá no ano. Cada laranja daquela, ela dá milhares de laranjas. Cada laranja daquela tem muitas e muitas sementes. Cada sementinha dessa é potencialmente mais uma laranjeira que vai dar
milhares e milhares de frutos durante a sua vida, e cada fruto com dezenas de sementes. Então você pensa, o padrão da natureza é abundância, é prosperidade. O universo, a própria NASA já comprova, os astrólogos, os astrônomos comprovam que o universo está se expandindo. Enquanto eu estou falando aqui com você, novas estrelas estão nascendo, novos sistemas solares. O número de galáxias são infinitos. Uma galáxia contém bilhões de sistemas solares como o nosso. Então você pensa que você faz parte disso tudo, que você, a mesma energia que originou toda a natureza e todo o universo, é a mesma energia que originou você. Esse código de abundância e de expansão está escrito no seu corpo e na sua essência. Então é por isso, meu amigo, minha amiga, é por isso que você quer crescer. É por isso que você quer expandir. É por isso que quando você vê alguém morrer, você fica triste. É por isso que eu fico triste. É por isso que quando nós vemos um mendigo, nós ficamos tristes. Por quê? Porque aquilo não é normal. Aquilo não é natural. Não é o padrão da natureza. Então, quando nós vemos um mendigo, nós não gostamos. Quando nós vemos uma criança com fome, nós pensamos tem algo errado, o mundo tem que mudar. Quando nós vemos países sofrendo, como na África, por exemplo, nós pensamos tem algo errado, precisa mudar. Por quê? Porque o que vibra em nós é o padrão da abundância, é o padrão da prosperidade, é o padrão do universo, do qual nós fazemos parte. Pense nisso. Você vibra o padrão da abundância dentro de você. Já pensou nisso? Então nunca se esqueça. O seu estado natural é abundância, o seu estado natural é prosperidade, porque você vibra a mesma energia que compõe o universo. Eu quero que você lembre-se disso com muita atenção, de que você não faz parte do universo, de que você não mora no universo, ou melhor, você não mora no universo, você não habita o universo, você é parte do universo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você é parte disso tudo e, portanto, o padrão predominante no universo é o padrão predominante em você. E se você está vivendo algo diferente do que o padrão predominante no universo, então você está vivendo uma ilusão, você está vivendo uma mentira. É muito fácil você mudar as suas intenções e começar a colapsar uma realidade diferente para você. Por quê? Por isso que diz aquele ditado que o universo conspira a seu favor. Você já viu esse ditado? O universo conspira a seu favor. Por que o universo conspira a seu favor? Porque você faz parte do universo. Você está dentro do universo, vibrando dentro deste mar de energia quântica, dentro deste oceano de partículas, dentro deste oceano de luz e informação. Você está aqui vibrando junto com ele. O universo conspira, o universo vibra a seu favor. Então nunca se esqueça disso. Você faz parte disso tudo. E a abundância, e a alegria, e a paz é o seu estado natural. E é por isso que se você não tem isso, você não se sente completo. Então não tenha medo de buscar. Não tenha medo de se abrir para o novo. Não tenha medo de experimentar a abundância que está à sua disposição, a abundância que é você, a abundância que é a sua energia. Abra-se para isso. Agora, se você já está maravilhado com tudo isso que nós vimos até agora, se segura aí, porque ainda tem mais. Existe algo dentro do universo que transcende a própria realidade quântica. Este mar maravilhoso de partículas, de luz e informação, esse padrão de prosperidade, abundância e de saúde que há no universo, ele se originou de uma energia que transcende a própria física quântica. Toda essa energia que está aqui à nossa volta e que está à nossa disposição precisou ser transformada a partir de uma outra energia que originou todas as coisas. Eu quero que você se lembre comigo que escritos antigos dizem que nós fomos feitos à imagem e à semelhança
desta energia, que na Bíblia é chamado de Deus. Agora, em outras religiões, em outras filosofias, é chamada por outros nomes, mas o que nós estamos interessados aqui não é no aspecto religioso desse conceito. Estamos interessados no conceito em si. Estamos interessados nessa energia. E o fato é que não apenas a Bíblia, mas outros escritos dizem, olha, nós somos feitos à imagem e semelhança dessa energia. E isso, o fato de nós sermos feitos à imagem e à semelhança dessa energia, nos faz nos dar conta de que talvez essa energia seja uma energia consciente. Então nós não apenas estamos compartilhando aqui quanticamente, não apenas estamos entrelaçados quanticamente com todo o universo, mas nós estamos também entrelaçados quanticamente com a própria energia criativa. Na Bíblia fala que quando Deus criou todas as coisas com a sua palavra, mas quando ele criou o homem, ele fez um processo diferente. O entrelaçamento quântico, para eu esclarecer para você, na física quântica, é quando duas partículas são entrelaçadas. Quando duas partículas são entrelaçadas quanticamente, então quando uma mexe aqui, a outra responde. E elas podem estar separadas por um universo inteiro. A interação entre elas é instantânea, porque elas estão interligadas. Elas não são mais separadas. Apesar de estarem separadas no espaço físico, elas estão interconectadas por uma força que os cientistas desconhecem, por um magnetismo que eles não conseguem explicar. Mas o fato é que o entrelaçamento quântico existe. E existe tanto que hoje já é utilizado o entrelaçamento quântico para criptografias de computação. Altas criptografias, né, criptografia avançada em sistemas de computação, já utilizam o conceito, já utilizam a verdade do entrelaçamento quântico. Então nós estamos entrelaçados quanticamente com todas as partículas do universo, porque quando a intenção divina, o divino é infinito poder, essa força consciente que originou todas as coisas, quando ela intencionou, então surgiu o Big Bang, e dessa grande explosão que era apenas uma pequenininha partícula, um pequeno ponto no universo, microscópico. Deste ponto se originou tanta energia que deu início à expansão do universo, que continua se expandindo até hoje. Então fez com que todas as partículas surgissem desse único ponto. Então, de uma certa forma, todas as partículas do universo estão entrelaçadas. Agora, o que é mais interessante nisso tudo é que nós estamos entrelaçados diretamente com a consciência. Nós estamos entrelaçados no nível da consciência divina e não apenas no nível de partículas, não apenas no nível de criação. Nós estamos entrelaçados com o Criador diretamente. Então nós poderíamos entender que por esse princípio do entrelaçamento quântico, é como se nós fôssemos um fragmento desta consciência tendo uma experiência física dentro deste universo. Conseguem entender a profundidade e a grandeza disso? É como se nós fôssemos o próprio Criador, tendo uma experiência física aqui. Em essência, lembra quando eu falei mais no início da palestra sobre H2O? Água é H2O, uma gotinha de água é H2O, o oceano é H2O. A essência é a mesma, você pode vasculhar o oceano inteiro, e o que você vai achar nas águas do oceano é H2O, quando nós falamos da química do oceano. Portanto, a nossa química, a química da gotinha, aliás, também é H2O. Por isso que quando você pega uma gotinha de água e você joga dentro do oceano, agora a gotinha virou o oceano. Por quê? Porque eles são a mesma essência. Quando nós tiramos do oceano uma gotinha de água, agora é uma gotinha, tendo uma experiência de gotinha. É o oceano virando gotinha, tendo uma experiência de gotinha. O oceano ainda é infinito. O fato daquela gotinha existir não faz com que o oceano seja menor. Ele continua infinito. Porém, agora existe uma gotinha dele, da essência dele, tendo uma experiência de gotinha. E quando nós jogamos de volta a gotinha no oceano, ela volta a ser o oceano. Entendam a grandeza disso. Você é uma gotinha divina, tendo uma experiência neste planeta. Quando você, através da meditação, consegue voltar para dentro de si, você pode se reconectar àquela parte sua, a sua essência que está conectada ao divino.
Quando você faz isso, nada mais nesse plano físico importa. As suas contas não importam mais, as suas preocupações, as suas dívidas, as suas doenças, nada disso importa mais, porque você está vivendo sua essência, que é a verdade. A sua essência é a verdade. E daí, a partir dessa essência, em estado de essência, você cria através da sua intenção. Então você cria a sua realidade. E sabe o que vai acontecer? Essa realidade vai se manifestar desde que você descanse. Lembram-se, você se lembra do processo criativo na Bíblia? Fala assim que durante 7 dias Deus criou todas as coisas. Então, num dia ele falou, haja isso, surja aquilo, haja o sol, haja o mar, haja os animais. E ele foi criando com a sua intenção. Porém, no 7º dia, ainda é o 7º dia da criação, no 7º dia ele descansou. No 7º dia. E para mim, o meu entender é que nesse descanso há a criação. Esse descanso é a fé. Esse descanso mostra que nós acreditamos em quem realmente somos. Esse descanso mostra que o divino não tinha a menor dúvida de que as coisas iriam se manifestar, porque a energia da sua intenção foi colocada em ação. Então eu quero desafiar você a colocar a energia da sua intenção em ação. Por quê? Porque esse seu aspecto consciente está ligado à própria força que originou todas as coisas. Você transcende o plano físico. Você é maior do que você jamais imaginou. Você é mais poderoso do que você jamais imaginou. Então é possível que hajam véus na sua frente, véus de mentira, impedindo você de ver, mas eu quero que você busque essa verdade. Busque a verdade da reconexão com seu aspecto divino, porque aí mora a grandeza de quem você realmente é. Você está interligado. É isso que significa você ser um ser divino. Você pode colapsar a sua própria experiência. E você pode começar a fazer isso agora, neste exato momento. Agora, isso é uma verdade maravilhosa. Isso é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque para a essência divina não falta absolutamente nada. A essência divina é plena. Ela é o que é. Quando Moisés teve a sua experiência com o divino, e ele perguntou para o divino, como é o teu nome? Como que eu vou dizer para as pessoas quem és? Como que eu vou te apresentar para o povo de Israel? Então a essência divina falou, olha, eu sou o que sou. Diga apenas que o eu sou me enviou, porque a essência divina é o que é. Então esse recado metafísico, essa mensagem metafísica mostrada ali nessa história, nesse evento com Moisés, é muito profunda, porque a essência divina é o que é. Sabe o que isso quer dizer? Que você não vai se preocupar com a pobreza, quando estiver faltando dinheiro, mas você também não vai se empolgar, se maravilhar demais com a riqueza. Como se, assim como a pobreza é uma mentira, a riqueza também é uma mentira. Ambos estão aí apenas como projeção da sua consciência, como criação da sua consciência, e ambas são apenas uma experiência. Ambas existem apenas no nível da sua percepção sensorial. E aquilo que nós percebemos com a percepção sensorial é também mentira. São apenas padrões vibráteis. Então, o grande erro é quando nós conseguimos manifestar uma determinada prosperidade, por exemplo, e nós começamos a acreditar que aquilo ali é que faz nós sermos o que somos. Aquilo que eu falei no início da palestra, né? Você se confunde com a sua própria criação. E quando você faz isso, você deixou de vibrar a essência. Da mesma forma, é o mesmo erro. É o mesmo erro de apego à matéria. Quando você também, na falta, você começa a pensar, esta falta está me definindo. Isso apenas significa que você está desconectando da essência, tirando Deus. Deus é o seu aspecto divino. Você está tirando Deus do centro do seu ser, do centro do seu coração, e colocando a sua própria projeção. Aliás, a história bíblica de Adão coloca isso de uma forma muito clara, através de um conto. Está ensinando um princípio metafísico muito poderoso. Adão vivia na conexão com a sua essência. Adão representa todos nós, estava conectado à essência e não faltava nada para ele.
Até que num determinado momento ele viu um determinado fruto. E ele pensou, aquele fruto ali é a resposta para mim. Aquele fruto vai me ajudar a eu saber quem eu realmente sou, a eu me conhecer, a eu me definir. Por isso que o fruto era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha só, Adão estava mesclado quanticamente com a sua essência. E daí ele pensou, eu quero agora entrar dentro da minha própria criação, eu quero me mesclar, me entrelaçar quanticamente com o fruto. Então ele comeu, e ao comer ele estava se entrelaçando com o fruto, e agora ele perdeu a sua identidade. Ele perdeu a sua conexão com o divino e ele sofreu as consequências. É apenas um conto para ilustrar um princípio metafísico importantíssimo. Enquanto a sua criação for apenas para o seu prazer, está tudo bem. Agora, quando a sua criação começar a definir você, e quando você começar a se achar menos ou mais em decorrência da sua criação, isso é um sinal de que você está perdendo o contato com a sua plenitude verdadeira, com a sua essência. Você está vivendo no plano da mentira. Agora, para você começar a manifestar a vida plena que você quer, tudo que você precisa fazer é se conectar com a sua essência, voltar para a sua essência que já é plena. E todas as outras coisas do plano físico serão acrescentadas para você. Então, às vezes a gente faz as coisas de trás para frente. O homem se vê numa situação de desafio, então ele quer correr atrás do que está faltando, mas as coisas começam de dentro para fora. Por isso que é um salmo muito bonito que fala assim, que se o Senhor, que se Deus, que se a sua essência divina não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Então você pode pôr pensamentos, lançar estratégias, fazer planos, coloca várias áreas da sua vida para trabalhar, são os construtores. Porém, se todo esse plano de ação não partiu da sua essência, da sua conexão com o divino, então o seu trabalho é em vão. E por isso que há um outro texto bíblico que fala algo muito interessante, que esclarece isso de uma vez por todas, que foi algo que Jesus falou. Ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busca em primeiro lugar a sua essência divina. Busca em primeiro lugar a imagem e semelhança do Criador em você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, o que acontece, é claro, muitas vezes a gente entende isso, temos esse insight, essa luz acende em nós e nós começamos a buscar a nossa essência e daí nós conseguimos achar aquela paz. Um sinal de que você está conectado à sua essência é quando você consegue experimentar aquela paz que transcende todo o entendimento. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às enfermidades, mesmo em meio a qualquer coisa, ela permanece. Quer você tenha, quer não tenha. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a ser feliz quando eu tenho e quando eu não tenho. Por quê? Porque o ter e o não ter são conceitos mentirosos. Ninguém tem ou não tem nada. Você apenas é. Ou você é, se você é, daí o ter vem naturalmente. Agora, se você está focado no ter e não ter, você não está vivendo a sua essência. Quando você vive sua essência, nada te abala. Por quê? Porque você consegue viver a paz que transcende todo o entendimento. Então, a vibração da sua plenitude, quando você volta para dentro de si, então você vive sua plenitude, você acessa a vibração da sua essência. Essa vibração da sua essência gera a paz, gera a vibração da paz. E essa vibração da paz começa a se espalhar por todo o seu corpo, por todas as suas células, começa a afetar seus pensamentos e suas emoções. A primeira mudança que vem nas suas emoções é uma sensação de bem-estar. E daí essas emoções começam a afetar o seu corpo, uma sensação de relaxamento, aquelas partes do seu corpo que estavam tensas por causa do apego à mentira, começam a ceder, começam a relaxar, e você começa a ficar bem. E a partir daí, é só você manter esse padrão, que tudo mais, à sua volta, tudo aquilo que está recebendo as ondas da sua vibração, começa a mudar. O universo começa a se moldar a esse novo padrão de vibração que você agora está emitindo. Aí é onde se completa o que Jesus falou. Todas as coisas vos serão
acrescentada. Então lembre-se, para mudar de vida, a sua função é apenas focar na plenitude da essência, que é o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando for hora de agir, você vai ter a maior tranquilidade, a maior certeza de que é para agir. Quando as oportunidades aparecerem, você vai sentir paz, porque você está conectado à essência. Então, quando aparecerem oportunidades, ou de trabalho, ou de negócios, ou de qualquer outra coisa, ou de relacionamentos, você simplesmente está conectado com a essência e você vai poder identificar: essa oportunidade está em harmonia com a minha essência. Você também vai poder dizer não, porque você vai perceber: essa oportunidade não está em harmonia com a minha essência. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O segredo, então, é que você precisa assumir um compromisso com a verdade da sua essência. Um compromisso, nem que seja inicialmente lógico, totalmente mental, totalmente racional. Porque eu sei que dependendo da realidade que você está experimentando hoje, eu entendo que pode ser difícil você se sentir pleno, se sentir próspero, você sentir a frequência da sua essência. Eu entendo isso perfeitamente. Então, você tem que começar em algum nível. Você tem que começar a mudar a sua frequência em algum nível. Então, qual é o único nível que você pode mudar? É no nível do entendimento. Então, você entende e você assume o compromisso. E eu quero que você entenda que o que você está experimentando agora na sua vida não é resultado da sua vibração atual, mas da sua vibração passada. Por causa da maneira que as coisas se configuram no plano da matéria. Existe um delay no plano da matéria. No plano do pensamento, no plano da energia, quando nós sentimos, quando nós criamos, se eu falo para você, pense numa Ferrari amarela, você pensa e ela está na sua mente imediatamente. Porém, para ela se manifestar no plano físico, o universo precisa seguir certas leis do plano físico, precisa reconfigurar, remodelar determinados aspectos, até que, seguindo as leis da sincronicidade e outros aspectos, você vai começar a entrar dentro de uma direção vibrátil que vai colocar você diante da sua intenção, diante daquilo que você gostaria de manifestar, no caso aqui, diante da sua Ferrari amarela. Agora, você precisa entender que para você mudar a sua vibração, você vai ter que mudar o seu entendimento da realidade. E você vai ter que começar em algum ponto. Então, eu quero propor o seguinte exercício para você. Ao olhar para as situações contrárias à sua volta, ao olhar para os seus desafios, ao olhar para a vida que você está vivendo hoje, a primeira coisa é você não desprezar tudo que você está vivendo hoje. Eu quero que você entenda e você afirme para você intelectualmente o seguinte: ainda que eu esteja manifestando isso agora, eu entendo perfeitamente pela lógica que isto é resultado do meu padrão vibrátil passado. Eu entendo isso perfeitamente. E eu me amo, eu me aceito totalmente e completamente. E eu quero recomendar a você que leia o livro Limite Zero, que fala sobre uma prática havaiana chamada Ho'oponopono. Porque se você está num estágio de vida que está muito difícil você pensar em qualquer coisa boa, o Ho'oponopono é uma excelente prática para você começar. Comece em algum lugar, comece com alguma prática. Primeiro comece com a prática desse reconhecimento e vá ler sobre o Ho'oponopono. Se você não tem dinheiro para comprar um livro, ou não tem acesso a um livro, procure na internet ou procure artigos na internet, procure vídeos no YouTube, que tem muitos. E eu vou deixar também alguma coisa para você nessa área, naquela página que foi apresentada para você no início da palestra, para você acessar e pegar os recursos extras que eu estou disponibilizando para você, para que você possa dar sequência a esse aprendizado, para que isso aqui não seja apenas mais uma palestra, mas que realmente faça a diferença na sua vida. Eu quero que você entenda que o meu interesse é que isso faça mesmo a diferença na sua vida. Então lembre-se, no plano da vibração, todas as realidades existem simultaneamente. E você vai experimentar aquela realidade que receber o foco da sua intenção. Então, no momento, a sua intenção, os seus pensamentos
o foco da sua atenção, aliás, o foco da sua atenção está nas coisas negativas que estão acontecendo, então é somente isso que você consegue ver. É como alguém no escuro com uma lanterna. De um lado você pode ter uma paisagem linda de um jardim, e de um outro lado você pode ter uma paisagem feia de morte, de um cemitério, de coisas ruins. Agora, a luz está na sua mão, a luz é a sua consciência. Você tem a liberdade, você tem algo chamado livre-arbítrio. Você pode direcionar a sua consciência, a sua atenção para o lado que você quiser, só depende de você. E o lado que você direcionar a sua consciência é a realidade que você vai manifestar. Então eu quero desafiar você a começar com esse exercício de se colocar, de afirmar que você entende, ainda que seja isso que eu esteja manifestando agora. Eu entendo que isso é resultado da minha vibração passada. Eu entendo que eu mudando a minha vibração agora, a única coisa que vai acontecer diante de mim é a manifestação da minha intenção. Então faça esse exercício. Então, eu acredito que você já entendeu que para mudar a sua realidade, você precisa mudar o seu estado de vibração predominante, a frequência predominante que você vibra, porque é esse estado predominante que está definindo, que está modelando a sua realidade no momento. Então você precisa fazer algo urgente em relação a isso. E você precisa fazer algo que esteja em harmonia com a sua essência. Então, antes de encerrar essa palestra, eu quero propor algumas coisas práticas para você, um exercício prático que você pode fazer no seu dia a dia. A primeira coisa que eu quero propor para você, e eu espero que você faça, porque isso vai mudar a sua vibração e vai começar a trazer para você uma realidade diferente, eu quero que você entenda também que só o fato de você estar ouvindo essa palestra, só o fato de você estar experimentando a vibração que eu estou emitindo para você, só o fato de você estar se alinhando com isso, já está te ajudando a mudar a sua vibração primordial. Então aí, um ponto já para você por estar ouvindo essa palestra até agora, absorvendo o conteúdo e absorvendo a energia do conteúdo. Parabéns, as coisas realmente já começaram a mudar para você. Agora eu quero propor para você que você faça uma lista de tudo aquilo na sua vida que é motivo de gratidão hoje. Sabe por quê? Porque você precisa direcionar o foco da sua lanterna para as coisas belas da vida. E há muitas coisas belas na sua vida. Você vai perceber que esse exercício, no início, ele parece muito difícil. Mas aí você vai se forçar, você vai se esforçar para fazer. E você vai começar a notar. E novos motivos de gratidão vão começar a aparecer. E daí, quando você se dá conta, você vai estar com uma lista enorme de motivos de gratidão. E daí eu quero aconselhar você, eu quero pedir para você que todos os dias você tire alguns minutos para olhar essa lista e apenas dizer: obrigado, universo, obrigado, meu Deus, por isso, obrigado pela minha saúde, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela casa que eu moro, obrigado por isso que é de bom na minha vida e aquilo, e daí você vai começar a perceber. Você vai fazer isso até você sentir a vibração mudando dentro de você. E com a prática, essa vibração vai se tornando predominante. E à medida que essa vibração for se tornando predominante, o universo, a realidade, vai começar a corresponder a essa vibração. Não existe outra coisa que pode fazer. É igual quando você está ouvindo uma determinada rádio e você quer ouvir uma outra rádio. O que você tem que fazer? Você tem que mudar de estação. Você tem que girar o botão para sintonizar com outra frequência. Então, o que eu estou propondo para você aqui agora é que você sintonize com outra frequência. E a maneira de mudar o botão, uma das maneiras pelo menos, é você começar essa prática de gratidão diária. Anote tudo aquilo na sua vida que é motivo de gratidão. Esse é um exercício que você pode fazer todos os dias. E uma outra coisa que eu quero propor para você é que você crie o hábito de se exercitar com a prática da gratidão sincera. Isso é um pouco diferente do exercício que eu acabei de mencionar para você. A prática da gratidão sincera é assim: quando você estiver caminhando pela rua e você ver uma flor,
Pare, olhe a beleza da flor e diga obrigado, Deus, pela beleza dessa flor. Qualquer coisa que você vê na rua que representa algo que você gosta, então você para e você agradece. Quando você estiver andando pela rua e você vir um carro de luxo, por exemplo, na maioria das vezes a gente tem a tendência de se sentir mal por estar vendo aquele carro de luxo e a gente não ter. Por que não sou eu que tenho esse carro? Mas você vai fazer diferente. Porque o fato de existir casa de luxo, carro de luxo, roupa de luxo no mundo, no planeta, significa que a vibração da prosperidade está aí, apenas não está na sua sintonia. Você não está manifestando ainda no seu espectro vibrátil, mas você pode percebê-lo ali. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você ficar triste e decepcionado, você vai agradecer. Eu sou grato por essa vibração de abundância que está aqui. Cada coisa dessa, eu aconselho você, eu coloco textos que ajudam você a entrar em frequência com a sua verdade no meu blog, lenopapes.com.br. Você pode acessar lá e ler os meus insights, que vai te ajudar também a continuar nessa frequência. Agora, um carro de luxo é um portal de acesso à verdade, da prosperidade. Então você agradece. Eu aconselho você, eu já fiz isso várias vezes, passear pelos bairros mais chiques da minha cidade e olhando as casas chiques e, ao invés de me sentir mal, eu apenas permitindo aquela prosperidade existir, dizendo eu sou grato por essa abundância, eu sou grato por essa família que pode estar vibrando essa abundância. Muito obrigado, universo. Porque, na verdade, a sua essência não precisa daquilo. A sua essência está em paz. E quando a sua essência está em paz, aquilo não incomoda. A falta daquilo não incomoda e nem a ilusão daquilo incomoda. Porque é muito ruim se você conseguir aquilo e permitir que a ilusão daquilo incomode. Então você perde o contato com a essência. Aqui são apenas dicas para você mudar o foco da sua lanterna para a direção que você quer e você começar a entrar em sintonia com a realidade que você quer manifestar. Então agora, antes da gente encerrar, eu quero também fazer um exercício com você. Eu quero que você me acompanhe nesse exercício e depois você pode voltar a esse exercício outras vezes, você pode fazer outras vezes. É um exercício para você se libertar, abrir mão das energias que estão travando você. O que seriam essas energias? Quando você olha para a sua realidade, você percebe que as coisas não estão exatamente como eu queria, por exemplo. Então essa energia pode estar travando você, pode estar impedindo do fluir da verdade, pode ser um daqueles véus da mentira travando você. Você sabe, eu já falei antes, tudo no universo é luz e informação. Tudo no universo são frequências, tudo no universo são vibrações. Então, até o seu mal-estar, até o seu desânimo, até as suas crenças negativas também são um determinado tipo de energia. E não existe energia ruim, não. É apenas uma energia que você não precisa. É um excesso de importância que você está dando para uma determinada situação. É isso que é uma energia ruim. É um excesso de importância que se dá para uma determinada situação. Então nós vamos aprender agora a transformar, usando o exercício da metamorfose. Vamos transformar essas energias, ok? Então feche os olhos nesse momento. De olhos fechados, eu quero que você feche as palmas das suas mãos. Você feche as mãos assim com as palmas com o punho para cima. E eu quero que você imagine alguma situação nesse momento que te incomode. Pode ser uma falta de dinheiro, pode ser um problema de relacionamento, pode ser uma enfermidade, mas eu quero que você se dê conta como isso tem te incomodado. Eu quero que você imagine essa energia da incomodação descendo do seu corpo ou subindo pelos seus pés e passando pelos seus braços e se alojando na palma da sua mão que está fechada. Inspire profundamente. Expire. E imagine toda essa energia, toda essa frustração descendo pelos seus braços e se alojando na palma da sua mão. E agora você vai falar comigo 4 frases. São 4 frases do Ho'oponopono. Você vai falar assim: sinto muito,
Sinto muito significa que você reconhece que você tem causado esse excesso de energia, de importância. Só isso. Sinto muito. Agora você vai falar a seguinte frase: me perdoe. Me perdoe significa que você está abrindo mão da necessidade de se sentir culpado por isso. Não existe culpa. Então eu abro mão de toda culpa. E agora você vai falar a seguinte frase: eu te amo. Eu te amo significa que você ama a sua essência divina. E que você ama a sua experiência de vida. E que mesmo as maiores dificuldades acabam te ajudando. De alguma forma que você não entende. Eu te amo. E agora você vai falar: eu sou grato. Sou grato por esse momento de transformação. Sou grato por poder mudar. Então agora nós vamos falar de novo. Eu quero que você visualize, que você imagine muita luz trabalhando na palma das suas mãos fechadas. Sinto muito. Repita comigo novamente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Nós vamos repetir mais uma vez. E agora, durante essa repetição, eu quero que na sua mente você visualize, você veja todo esse padrão de energia em sua mão sendo transformado em lindas borboletas cintilantes, transformados pela nova energia positiva que você está colocando nesta situação. Então repita comigo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Agora, abra as mãos e deixe as borboletinhas voarem para bem longe, irem embora em paz. Inspire e expire. E perceba como você ficou mais aliviado depois desse exercício. Então, eu quero agradecer você por ter me ouvido até agora. Eu quero pedir à divindade que toque o seu coração e que você consiga realizar todos os seus sonhos. E para mim é um motivo de grande alegria se eu de alguma forma puder ter sido útil. Se você quiser me acompanhar, tem o meu blog. Você pode ir lá buscar os recursos extras que eu estou disponibilizando e fazer parte da minha lista. E conhecer mais o meu trabalho, para mim será um prazer, se algum dia eu puder auxiliar você de uma forma mais direta, mais pessoal. Eu sou grato pela sua existência, sou grato pela sua vida. E lembre-se, você e eu vibramos a mesma essência divina. Paz e luz no seu coração. Fique na paz e no amor divino.